Olá a todos, este é o canal Sky Hobby, meu nome é André, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para vocês esse registro do planeta Vênus. Para a captura, eu utilizei um telescópio refletor de 114 mm de diâmetro por 900 mm de distância focal. Foi utilizado também uma Barlow 2 vezes e uma ocular de 10 mm. E somente neste conjunto nós conseguimos obter um aumento de 180 vezes. Para a filmagem eu utilizei um celular Zenfone 3 Max. Ele filma em Full HD, uma resolução de 1920 por 1080, a uma taxa de 30 frames por segundo. Foi aplicado um zoom digital em 4 vezes, é o máximo, que ele permite durante a filmagem. E por isso conseguimos tamanho ampliação vista aqui no vídeo. Esse celular ele possui alguns recursos também no seu aplicativo nativo da câmera. Por exemplo, ele faz o controle de ISO, então é possível reduzir bastante o brilho do objeto, para que não fique tão estourado aqui na filmagem. Ele faz controle de balanço de branco. Ele também tem uma extensão desse ajuste do balanço de branco, que você pode fazer uma calibração prévia antes de iniciar a filmagem para conseguir obter cores o mais próximas possível do que seria o real naquela observação. Ele também possui um ajuste de foco manual, onde depois de inserido o celular com o suporte na ocular, você consegue fazer ajustes pequenos no foco e que vai resultar no máximo de nitidez durante a filmagem. Bom, eu trouxe esse registro aqui no canal para poder contribuir com os amigos iniciantes no hobby, que assim como eu, quando iniciei também tive muitas dúvidas com relação a equipamento, o que era possível observar com um determinado telescópio, enfim. Esse vídeo aqui nós podemos observar que ele está fortemente sendo prejudicado pela turbulência atmosférica do local no momento da captura. E essa turbulência ela é um dos principais fatores que vai limitar tanto a observação quanto o registro de imagens. Por exemplo, esse registro aqui ele foi capturado no dia 9 de novembro de 2021. E foi por volta de umas 7h30 da noite, logo após o anoitecer. Neste dia, ao longo de todo o dia, foi um dia muito quente aqui na minha região. Temperatura por volta de 35, 32 graus em alguns períodos da tarde. E até por volta ali de umas 5 horas da tarde, a temperatura estava ainda em torno de 30 graus. Então, logo ao anoitecer, foi o primeiro momento de resfriamento da atmosfera. E esse resfriamento ele gera uma maior turbulência. Por isso que as melhores observações e também os melhores registros eles são feitos principalmente na madrugada, quando a atmosfera já passou por esse maior período de instabilidade, de mudança de temperatura. Porém, Vênus, nesse período que eu resolvi fazer essa captura, ele não é visto ao amanhecer. Ele está num período orbital, que ele está à direita do Sol. Então, logo após o Sol se pôr, ele é visto acima do Sol e acima do horizonte. Então, é um momento que ele dificulta um pouco as capturas. Porque é sempre nesse período de resfriamento da atmosfera e onde há maior turbulência. Outro fator também é que o planeta Vênus, como ele orbita numa região mais próxima do Sol, dentro do plano orbital do planeta Terra, da nossa perspectiva, ele nunca se distanciará muito do Sol. Haverá momentos em que ele ficará oculto, por exemplo, atrás do Sol, não será possível fazer nenhuma observação dele. Haverá períodos em que ele ficará à esquerda do Sol, ele será visível logo ao amanhecer, Ele surgirá primeiro no horizonte e logo após ele o Sol.
Haverá períodos em que ele passará à frente do Sol, e aí com o forte brilho do Sol será muito difícil fazer observações dele. E haverá períodos, como esse do registro, em que ele estará à direita do Sol. Então ele será facilmente visível no entardecer. E este não distanciamento muito grande do Sol faz com que o planeta Vênus, nos períodos que sejam mais favoráveis à sua observação e nos horários mais propícios também, né, que é logo ao amanhecer, antes do Sol surgir no horizonte, e ao entardecer, né, logo após o Sol se pôr no horizonte, faz com que ele, da nossa perspectiva, não esteja numa altura muito elevada da linha do horizonte. Então, a sua maior elongação, ou seja, a sua maior altura com relação à linha do horizonte, será entre 47 e 48 graus. Então, nesse horário mais propício para sua observação e registro, você nunca o verá próximo ao zênite, né, que é logo acima da cabeça, né, você olhar diretamente acima. Você não o verá nessa região do céu, nesses horários logo antes do Sol surgir ao amanhecer ou logo após o Sol se pôr ao entardecer, porque o seu distanciamento do Sol não é tão grande. Então, assim que o Sol ultrapassa a linha do horizonte ao entardecer, como nesse registro, o máximo que você conseguirá ver Vênus, a altura dele com relação ao horizonte, será entre 47 e 48 graus. Ele fica sempre próximo ao Sol, então ao meio-dia, o Sol estando lá no zênite, o Vênus estará próximo a ele, mas devido ao grande brilho da atmosfera, né, com a reflexão dos raios solares pelos gases atmosféricos, não é possível a sua observação. Com certeza possível até você encontrar esse astro, mas para fazer uma boa observação, fazer um bom registro, já não será possível. Isso é importante saber porque você, olhando diretamente ao zênite, essa região ela tem menos obstrução atmosférica, ou seja, há uma quantidade menor de gases entre você, o observador, com o seu telescópio, e o topo da atmosfera terrestre. Quando você olha na direção do horizonte, há um caminho muito maior nesse ângulo, né, observado, até que seja finita a atmosfera terrestre. Então, quando um astro ele está muito próximo da linha do horizonte, há um volume maior de gases atmosféricos até a saída do topo da atmosfera na região onde você está observando o planeta. Então, consequentemente, haverá uma turbulência sempre muito maior quando você observa astros nessa região. Então, ela sempre vai dificultar a sua observação e também os registros do objeto escolhido. E é importante o iniciante no hobby ter esse conhecimento para que ele consiga ter uma clareza do que será possível ele observar quando ele adquirir o seu instrumento, quando ele for fazer uma observação e quando ele for tentar fazer um registro de alguma imagem, seja de planeta, seja de nebulosa, porque normalmente o iniciante no hobby, quando ele tem a iniciativa de comprar o seu primeiro equipamento, assim como eu, ele vem com aquela experiência de visualização daquelas imagens exuberantes que a gente vê na internet, vê em grupos, vê em noticiários, que são imagens obtidas com equipamentos milionários, né? Sondas espaciais, observatórios astronômicos a fins de coleta de dados para a ciência. Então, assim, você tem uma certa ilusão que aqueles equipamentos mais simples lhe possibilitarão ter esse tipo de visão também. E não é bem assim. Todo equipamento ele tem uma certa limitação. Quanto mais simples o seu equipamento, a observação de imagens e também a geração de imagens serão mais simples. E vice-versa, né? Equipamentos mais sofisticados lhe permitirão uma captação de imagens e um resultado melhor. Enfim, são situações que o observador inicial é interessante ele ter para até fazer melhor escolha do equipamento que ele deseja ter. Pois o equipamento em si, ele será também fator determinante
tanto na observação quanto no registro de imagens. Equipamentos mais potentes, mais sofisticados, lhe permitirão recursos de fazer melhores registros, e equipamentos mais modestos, assim como esse meu, terão recursos mais limitados. Então você fará também registros e imagens mais modestas. Contudo, eu tenho visto nos grupos de astrofotografia no Facebook, nos canais dos colegas aqui no YouTube, que mesmo equipamentos modestos e até mais simples do que esse meu, permite você fazer ótimos registros e observações também, consequentemente, porque vai muito também do conhecimento do próprio observador, que é quem manuseia o equipamento, dele se programar corretamente para fazer uma captura, né, no determinado horário em que está mais favorável para a observação daquele determinado objeto. Ele saber ali ter o alinhamento correto do seu equipamento, né, a colimação do aparelho, do conjunto óptico, da Barlow, da ocular, da câmera, né, o manuseio correto dos recursos da câmera, né, você ter ali na ponta do lápis esse conhecimento. Então, assim, equipamentos modestos, eles permitem ótimas observações para os iniciantes no hobby e que vai gerar um aprendizado muito grande também. Inclusive, os mais experientes no hobby, eles recomendam sempre que os iniciantes comecem por telescópios menores, né? Telescópios mais simples, porque o equipamento mais simples, né, ele tem um valor menor. Equipamentos mais sofisticados, principalmente aqui no Brasil, são de alto custo, né, para você obter, e muitas vezes o iniciante faz um investimento muito alto no equipamento e ele acaba não conseguindo utilizar. Por exemplo, existem regiões do país em que são raras as noites em que não há nuvens, né, que o tempo está fechado. Há regiões como regiões litorâneas em que a turbulência atmosférica é muito grande. Há regiões como os grandes centros metropolitanos em que a poluição luminosa no céu ela é muito forte, então vai limitar você observar determinados objetos, né, em determinados horários. Se você mora num apartamento, muitas vezes você não tem condições de ter um espaço para montar o equipamento, então você vai sempre focar numa determinada região do céu ali, e que aquela poluição luminosa, aquela altura dos astros acima do horizonte não é muito grande. Então é recomendado que os iniciantes comecem por esses equipamentos mais simples, até para ele ter certeza se é um hobby que ele vai conseguir desenvolver com uma certa frequência, né? E não comprar um equipamento caro que vai ficar muitos dias parado dentro do quarto ali, e que será raras as noites que ele vai conseguir fazer algum tipo de observação, e que consequentemente ele vai ter que depois vender esse equipamento a um preço menor. Enfim, são situações que o observador inicial ele tem que ter em mente no momento de fazer a aquisição de qualquer equipamento. E esses equipamentos mais modestos, até por ter recursos limitados, eles vão ajudar a desenvolver no observador inicial uma carga de conhecimento, tanto na prática ali no manuseio do equipamento, né, quanto na atenção a esses fatores que afetam a observação e também o registro de imagens. Assim, quando ele obter um equipamento mais sofisticado, ele com certeza vai ter um prazer muito maior e vai conseguir extrair desse equipamento também melhores registros, e consequentemente ele vai ficar mais animado no hobby, né, do que muitas vezes ele se frustrar, principalmente pelo investimento num valor grande no equipamento que ele não tem experiência de usar e não vai fazer boas observações e registros e vai acabar descartando o equipamento. Bom, agora que já estamos observando a imagem processada, essa imagem aqui ela foi adquirida através desse vídeo, né? Eu retirei 90 segundos desse vídeo, então a uma taxa de 30 frames por segundo foram gerados 2.700 frames. Eu fiz o alinhamento prévio no programa PIP, né? Ele fez o enquadramento do astro, né? Para poder depois eu levar ao Altstacker. O Altstacker fez uma análise desses quadros, né? Desses 90 segundos. E o que foi aproveitado aqui, desses 2.700 frames, foi aproveitado apenas 800, né? Devido a essa turbulência atmosférica muito grande presente aí na captura. Então, a maior parte dos frames foram descartados, né? Foram utilizados somente 800 frames.
Depois de ter feito o empilhamento no AutoStacker, eu levei ao Registax para fazer o ajuste, né, dos valvelets, né, na intensificação dessa sobreposição de imagens, né, desse empilhamento. Fiz também um ajuste de contraste, brilho, saturação, alinhamento dos canais. Eu tentei não forçar muito aqui os valvelets no Registax para não gerar um ruído muito grande na imagem, então ela praticamente já saiu pronta. Eu gostei muito do resultado aqui obtido, em comparação com o vídeo que foi extraído, né, com tanta turbulência, e mesmo descartando a maior parte dele, foi possível obter uma imagem boa, né, na minha visão. É uma imagem que permitiu destacar bem o disco planetário, né, a fase iluminada do planeta, né, ficou muito bem destacada. A coloração também, acredito que ficou bem fiel ao que é esperado, né, em observação e também em registro, né? Então, para mim ficou um resultado muito interessante. Eu gostei bastante. O que vemos aqui na imagem, né, vamos dizer assim, na atmosfera do planeta aqui, né, nesse disco iluminado, não são os gases da atmosfera. Na verdade, isso aqui é um ruído, né, gerado pelo processamento da imagem, né, porque os frames não vieram muito bons para esse processamento. Então, o que vemos aqui não é a superfície atmosférica do planeta. Nós estamos vendo aqui um pouco de ruído, mas a coloração eu acredito que está condizente com a coloração da atmosfera, né? Teria que ser um equipamento bem mais potente para você destacar alguma formação atmosférica, né? Porque o Vênus você já não vê a sua superfície, né? Geológica, né? Rochosa. Você observa apenas esses gases atmosféricos, mas ainda assim, em telescópios menores como o meu, é bem difícil fazer algum destaque. Teria que ser assim, condições atmosféricas aqui, no momento da captura muito boa, e também equipamentos mais sofisticados, talvez uma câmera dedicada que vai fazer um controle melhor ali da exposição, do brilho, do contraste, do ganho, a uma taxa de frames de captura muito maior, né? Para destacar muito mais frames de boa resolução, enquanto também será gerado frames, claro, de turbulências ruins, mas que serão descartados depois. Então assim você vai ter, em vez desses 800 frames que eu consegui utilizar, você poderia ter ali 4.000 frames, 3.000 frames. Então poderia destacar algum tipo de formação atmosférica no planeta que seria real, mas aqui o que vemos não é. Aqui o que nós conseguimos obter o máximo aqui foi o disco planetário, a fase dele e a coloração. Além disso, ruído, algum efeito parasita que passou pelo conjunto óptico, enfim. Não é algo assim que a gente tenha como expectativa de ter registrado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da apresentação. Se eu cometi algum equívoco aqui nas informações, vocês podem me corrigir, deixar aí nos comentários. Se quiserem estar sugerindo conteúdos também para o canal, a gente está aberto a estar trazendo no futuro esses conteúdos. E se você gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhar, se inscreva no canal, ative o sino, né? Sempre que tiver novos conteúdos, eles serão adicionados aqui e você ficará por dentro das novidades. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Até mais!